Boa tarde, pessoal. Como eu falei no Instagram aqui para vocês e como já é programado aqui no YouTube, vamos fazer uma live. E a live de hoje eu vou falar sobre adjetivos com ed e ing. Para quem ainda tem a dúvida de como utilizá-los, hoje eu vou sanar essas dúvidas com vocês, fazer alguns exercícios. Vamos colocar em prática aqui tudo que nós vamos aprender na aula de hoje. Depois eu vou disponibilizar esse material para vocês estudarem e para vocês praticarem também. Meu nome é Luciano e vamos à aula. Eu vou dividir aqui com vocês ao mesmo tempo que eu também estou aparecendo aqui no Instagram. Então, não se incomodem se eu olhar para o lado é por causa do celular. Eu vou fazer um pouquinho aqui no Instagram, vou deixar ao vivo pelo menos as primeiras partes, a introdução do tema, e depois o pessoal do Instagram pode ver o vídeo ao vivo no YouTube, que eu vou disponibilizar para vocês às 8 horas da noite. Então, toda quarta-feira nós temos aula aqui às 8 horas da noite para vocês, ao vivo ou gravada. A de hoje, ela será gravada e vai ser disponibilizada às 8 horas. Então, sempre fiquem ligados aqui, ou fiquem ligados nos grupos, no Instagram, porque nós sempre temos aulas gratuitas, aula de conversação, aula no YouTube, para vocês participarem e interagir com a gente, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês na minha tela. Lembrando que quem está no Instagram não vai conseguir ver minha tela por causa que eu estou compartilhando aqui e vou deixar ela no YouTube, tá, para vocês, mas depois não tem problema. Pega a introdução, entende qual é o tema e a gramática disso, e depois vai no YouTube e assiste o vídeo por completo, porque lá você vai conseguir pegar o material e vai conseguir ver a aula, os exemplos, tudo comigo. Então vamos lá, pessoal. Então vamos começar a falar de adjetivos. Para quem não sabe, adjetivo, nós vamos bastante isso, tanto no português quanto no inglês, né? Beautiful, tired, handsome e muitos outros. Mas existem os adjetivos que eles terminam com ing, por exemplo, boring, terminam com ed, por exemplo, tired. Então, esses adjetivos que eles terminam com ing e ed, eu vou falar deles um pouco para vocês, porque existe uma confusão enorme na hora de utilizá-los. Então, a minha ideia aqui é esclarecer essa confusão, fazer alguns exercícios e praticar um pouco com vocês. E tirar a dúvida, tá? Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que depois a minha equipe vai entrar em contato. Vamos responder aqui todos os comentários de vocês, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, vamos lá. Adjetivos. Ed e ing. Então, existe uma diferença entre eles e quando nós devemos utilizá-los. Então, eu vou começar aqui com vocês falando sobre o ing, sufixo ing. Como funciona? Nesse caso, eu vou ler e depois eu vou explicar. Para quem está vendo minha tela aqui fica mais fácil. Mas o primeiro exemplo. Use ing if the noun is the reason or the cause of the feeling. In other words, ing adjectives show why a person is feeling a certain way. These ing adjectives are commonly used nouns that are things. Então, vamos lá. Aqui é o seguinte. Nós usamos o adjetivo com final ing para coisas, nesse caso, quando ele está causando sentimento, tá? Então, vou sublinhar aqui para vocês visualizarem esse causing of the feelings. Então, quando ele causa algo em você, quando ele causa esse sentimento, o final desse adjetivo, ele vai ser em ing. Então, por exemplo, no meu primeiro exemplo aqui que eu tenho na folha. This movie is boring. Boring. Por quê? Porque o boring, tá? Aqui eu tenho a explicação. The non-movie is reason and cause for feeling of boredom. Então, o que acontece? O filme ele está causando isso, ele está causando o tédio na pessoa. Então, por ele ser o causador daquele sentimento, o final do adjetivo vai ser em ing. Essa é a diferença. Então, this movie is boring, simplesmente o filme ele é tedioso, tá? Ele causa tédio. Então, por isso que eu vou ter essa informação no final. Certa coisa, tá? O movie, objeto ou até pessoa está causando um certo sentimento. Na segunda, I have an exciting life. Como vocês podem ver, exciting está com ing no final.
Nesse caso, ele está fazendo o que? Ele está causando excitement. Então, nesse caso aqui, ó, I have an exciting life. Significa o quê? Minha vida é animada. Ok? Ele causa o sentimento de excitement. Novamente, ing no final, ele causa o sentimento em você. O sentimento na pessoa. No primeiro eu tenho o filme. O filme causa tédio. No segundo, o quê? A minha vida é animada. Ela dá o sentimento de ânimo para você. Então, por isso que é exciting. Já o ed, ele tem a intenção contrária ao ing. O porquê? O ing é o causador, tá? O ed é quem sente aquele sentimento. Então, por exemplo, se o ing ele está causando sentimento, o ed é quem está sentindo aquele sentimento, quem está sofrendo aquilo. Por isso que eu coloquei até o mesmo exemplo para vocês visualizarem de uma forma melhor. Por exemplo, she is bored. She is bored. Como vocês podem ver aqui na minha tela. Nesse caso, o primeiro exemplo, this movie is boring, ele está causando. She is bored, ela está sentindo tédio. Então, o filme causa o tédio e a pessoa, no caso, ela sente esse tédio. Para ela sentir esse tédio, eu coloco o sufixo ed no final da frase. Tá? Lembrando, esse exemplo aqui está visível para vocês depois assistirem no YouTube. Então, this movie is boring, she's bored. O filme causa e ela sente. E no segundo exemplo, my friend is excited. Dá uma olhadinha. No primeiro eu uso exciting, com ing no final. Tá? E no segundo eu uso excited. Por quê? Porque o primeiro, a vida está causando o sentimento de ânimo para ele. Aí ele fala assim, I have an exciting life. E no segundo, eu falo sobre ele, sobre meu amigo, e falo o que ele está sentindo. Ele está o quê? Se sentindo animado. Então, my friend is excited. Ele acabou de falar, eu tenho uma vida animada. E aí depois eu coloquei com ed, meu amigo está animado. Então é simplesmente isso. O ing, ele causa o sentimento, enquanto o ed é a pessoa que está sentindo aquilo. Tá? Então, geralmente, são coisas que causam. Por exemplo, filme, uma situações. Pode ser de trabalho, pode ser do dia a dia. Nesse caso, nós colocamos a vida, né? Então, a vida está causando isso, está causando o sentimento de ânimo para ele, está dando o sentimento de ânimo para ele, e ele está sentindo aquilo. Agora vem um exemplo que eu gosto de falar para vocês. Por exemplo, tá, então isso é só com coisas, objetos, que vai ser sempre a causa do feeling, e as pessoas vão sempre sofrer aquele sentimento? Não. Pessoas também podem causar o sentimento. Então, por exemplo, se eu falar assim, she is interesting. Você pode ver que eu coloquei para ela o final ing. Então, nesse caso, ela não está sentindo, ela está causando interesse. Então, essa tradução seria, ela é interessante. Agora, se eu quiser falar que ela está interessada, seria she is interested. She is interested. Tá? Então, as diferenças. Vamos de novo. She is interesting. Ela é interessante, no caso, né? Ela causa interesse, porque tem o ing no final. E she is interested. Com ed no final significa o quê? Que ela está sentindo interesse por algo. Tá? Então, lembre-se disso. ing causa o sentimento e ed é a pessoa que está sentindo aquilo. Vou parar um pouco por aqui no Instagram. Depois, acesse o link, acesse o nosso canal e assiste a aula toda no YouTube, que eu vou deixar disponível para vocês, ok?
Obrigado vocês por terem participado. Tássia, obrigado pelo coraçãozinho. Galera, vejo vocês no YouTube e assiste a aula por completo lá. Deixa eu terminar a live aqui. Bye, bye para vocês. Vamos lá. Então, deixa eu só terminar a live. É isso. Agora eu vou voltar com vocês aqui para o YouTube. Então, vamos lá. É o seguinte. Como eu falei anteriormente, ING causa e ED sente. Então, isso vai ser para pessoas e objetos. Lembrem-se apenas disso, é bem fácil, tá? Referente a essa causa. Se você lembrar sempre como causador e quem está sentindo, você consegue sempre identificar. A diferença é o quê? O mesmo, como vocês podem ver aqui no interesting, como vocês podem ver no boring e no exciting. O adjetivo, ele é feito das duas maneiras. Tá? Eles ainda são adjetivos mesmo tendo ed no final. Eles ainda são adjetivos tendo ing no final. Então, não tem problema quanto a isso. Você só tem que saber quando você tem que utilizar um, quando você tem que utilizar o outro. Então, por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Vamos falar de um trabalho. The job is boring. Vou usar o boring aqui. The job is boring. Significa o quê? O trabalho é tedioso, ele está me causando tédio. Eu sinto isso quando eu trabalho. E aí, o trabalho, ele me causa esse sentimento. E quando eu sinto ele, eu falo assim, ó. I am bored. Eu estou entediado. Então, seria essa a ideia. Tudo bem? É bem simples. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que depois eu respondo para vocês. Então, vamos ao próximo slide. Aqui é o seguinte. Aqui foi o que nós falamos de pessoas, né? As pessoas também podem causar esse sentimento, então não tem problema. Por exemplo, aqui. The teacher is confusing, quer dizer que o professor causa confusão, né? Causa o sentimento de confusão. Enquanto aqui, the artist is interesting. O artista, ele é interessante, no caso, né? We are interested. Significa o quê? Que nós estamos interessados. The artist is interesting, we are interested in him. O artista é interessante, nós estamos interessados. The teacher is confusing, porque ele está causando confusão. The students are confused. Ó, ED no final. Os alunos estão confusos. Vamos botar em prática isso. Vamos praticar agora, no próximo slide. Eu vou com vocês. Então, vamos fazer aquela mesma estratégia que nós geralmente fazemos aqui. Eu quero que vocês tentem fazer essa primeira página, leiam a sentença e entendam a sentença. Então, o que acontece aqui? Você tem que entender. Vamos fazer essa primeira sentença junto, só para você prestar atenção no, que eu no meu exemplo. Você tem que entender se o roller coaster, né, a montanha-russa, ela está causando sentimento ou ela está sentindo. Tá? No caso, como eu estou falando de uma montanha-russa, não é possível que ela esteja sentindo. Então, geralmente, ela vai estar causando. Então, eu identifiquei que eu estou falando de uma montanha-russa. Então, qual que seria o correto aqui dessa frase? Exciting. Por que exciting? Porque, deixa eu só circular, fica mais fácil. Porque a montanha-russa está causando esse sentimento nas pessoas. Então, ela está causando animação. Ok? Ela está dando ânimo para as pessoas. The roller coaster was exciting. Então, eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês pausem aqui o vídeo. Tentem resolver e achar os adjetivos aqui dessa primeira página. E daqui a pouco, volta o vídeo e faz a correção comigo. Vou dar um minutinho. Pausem o vídeo. Depois voltem comigo. Então, vamos lá. Vou para o próximo. Vou ler com vocês nesse caso. This blog post on animals is... Eu estou falando do quê? This blog
post. Estou falando de um blog. Então, blog ele não vai sentir. Ele vai fazer o quê? Ele vai causar isso. Nesse caso, this blog post on animals, né? Is interesting. É interessante. Esse blog é interessante. The students are... Então, os estudantes. Agora, como os estudantes estão se sentindo? Agora, vamos ler a frase inteira, porque pode ser uma pegadinha. Vamos saber se eles estão sentindo ou se eles estão causando aquele sentimento. The students are... Espaço. By the difficult math questions. Então, os estudantes estão alguma coisa por causa dos exercícios difíceis de matemática, né? Pelas questões difíceis de matemática. Nesse caso, they are confused. Por que they are confused? Eles estão confusos porque as questões de matemática estão causando a confusão. Por isso que nesse caso eu vou usar ed para os estudantes. Próximo passo. She was, ok? Sobre ela novamente. Vamos ver se ele está causando ou se ela está sentindo aquilo. Because she woke up very early. Então, ela está se sentindo de alguma forma porque ela acordou muito cedo. Então, nesse caso, she's tired. Because she woke up very early. Novamente. To ride the roller coaster. Eu estou me sentindo por andar de montanha-russa, no caso. Eu não estou causando, na verdade, eu estou sentindo. É bem simples aqui. I was excited. The student thinks the math problems are... Agora, presta atenção nessa casa aqui que pode ser uma pegadinha. The students think... Então, os estudantes acham, no caso, né? Que os problemas de matemática são... Então, aqui eu não estou me referindo aos estudantes. Eu estou me referindo aos problemas de matemática. Nesse caso, os problemas de matemática, eles não vão sentir, eles vão causar. Então, por isso que eu vou utilizar o quê? Confusing. The students think the math problems are confusing. He was. Então, vamos lá. After he ran the marathon. Então, nesse caso, ele está se sentindo de alguma forma depois que ele correu a maratona. He was exhausted. Tá? Ele estava exausto, no caso. The bomb threat is very... Então, a ameaça de bomba é o quê? Ela está sentindo ou ela está fazendo esse sentimento? Né? Nesse caso, ela está o quê? Produzindo esse sentimento nas pessoas. Frightening, ING. Tá? Assustador, ameaçador. Ameaça de bomba, no caso. The marathon was... Novamente, a maratona foi o quê? Exhausting. Ela causou a exaustão, no caso. Tudo bem? Agora, vou para o próximo slide. Se você não entendeu, para aqui, volta a explicação, assiste de novo. E se não entendeu ainda, deixa nos comentários que depois eu respondo para você. Agora vamos para o próximo slide. É a continuação. Então, novamente, para aqui, tenta resolver e depois volta comigo nesse vídeo. Let's go there. The reporter was so that I fell asleep while watching the news. Então, o repórter, ele fez aquilo, ele causou, ele sentiu, mas aqui ele continua, e ele fala assim, que eu caí no sono quando eu estava assistindo. Se eu falo que eu caí no sono quando eu estava assistindo, né, eu não posso falar que o repórter estava sentindo também. Simplesmente ele que causou isso em mim. Ele que fez eu cair no sono. Então, nesse caso, ele está fazendo o quê? Ele é a causa do sentimento. Então, nesse caso, the reporter was so boring that I fell asleep while watching the news. Então, ele era so boring, no caso, tedioso, que eu dormi. My nephew, ok? My nephew by the cloud. Então, nesse caso, ele sentiu por causa do palhaço. Amused by the clown. Tipo, maravilhado, tipo, fascinado pelo palhaço.
It's so, no matter how much I study, I can't see to remember this vocabulary. It's so frustrating, porque tá causando esse sentimento. Aí ele fala assim, no matter how much I study, tipo, não importa o quanto eu estudo, ainda I can see to remember this vocabulary, ainda não consigo lembrar do vocabulário. He's very in history. Nesse caso, interested in something. Geralmente é interessado em, essa é a preposição aqui do in, em alguma coisa. Ele é very interested, muito interessado em história. Cleaning is so, tá? Então, o ato de limpar a casa, no caso, is so, I think I will rest. Tiring, cansativo, que eu vou descansar. The news was so, a notícia está causando aquilo, não sentindo. That she burst in tears. So shocking that she burst in tears. Ela se derramou em lágrimas. Se burst in tears, simplesmente é desabar em lágrimas, se derramar em lágrimas. Thank you so much for the prize. I'm, está sentindo. I'm thrilled. Thrilled. Thrilled is like exciting, animado, entusiasmado. Essa é a ideia de thrilled, para quem não sabe. The journey was... O quê? A jornada foi o quê? Exhausting. 12 hours by bus. Então, a jornada, né? Causa aquele sentimento de exaustão. E he was... O quê? Frightened or frightening? When he saw the spider. He was frightened when he saw the spider. Então ele estava, que nesse caso, muito medo, assustado quando ele viu a aranha. Tudo bem? Novamente, teve alguma dúvida ouve as explicações de cada sentença. Caso tenha dúvida, coloca nos comentários aqui para mim. E o próximo é um pouquinho mais dinâmico. Aqui eu vou deixar esse material para vocês, o que eu quero que vocês façam para vocês praticarem isso. Esse exercício aqui. Nesse exercício, o que eu fiz? Além de colocar os temas aqui para vocês, eu coloquei algumas palavras para te dar uma direção. Então aqui nós temos alguns adjetivos. Excited, exciting, bored, boring, fascinated, fascinating, tired, tiring, embarrassed, embarrassing, interest, interesting, focus, focusing, terrified, terrifying, relaxed, relaxing, disappointed, disappointing, surprised, surprising, thrilled, thrilling. E aí você usa eles para você fazer a sentença de acordo com o tema que nós temos aqui. Então, por exemplo, job. Então, o tema é trabalho, ok? The job is interesting, porque causa interesse. E aqui, I am interested, porque eu estou interessado. Então, tenta utilizar os dois. Essa é a ideia. Por quê? Porque fazendo isso, você vai praticar tanto usando o ing, que é o causador do sentimento, quanto o ed, que é a pessoa que sente. Então, vou fazer uns dois aqui com vocês, só para vocês entenderem. Vamos ao trip. Faz do seu jeito, tá? Aqui não tem certo ou errado. Aqui você vai fazer da sua forma, criar a sua sentença. Então, por exemplo, the trip. Vou fazer presente que é mais fácil. The trip is relaxing. Vamos usar o relaxing. Relaxing. Tá? Vou falar dela. Ou posso falar de mim, I am, ou she is. Vou falar she is relaxed. Tá? Então, a viagem, na verdade, ela é relaxante. Ela está relaxada. Move. Vamos ver, the movies. Já foi boring, já utilizamos bastante. Vamos pensar em... Deixa eu ver. Excited. Ok. The movie. Aí eu posso criar aqui o que eu quiser. Então, the movie that I watched
Yesterday. Se quiser fazer uma sentença grande, né? Yesterday was very... qual que eu falei que eu usar? Exciting. Vamos usar exciting. Exciting. I was, estou falando de passado. Excited. Okay, the movie that I watched yesterday was very exciting. I was excited. Então, o filme que eu assisti ontem era muito animado, no caso, né? Eu fiquei muito animado, tá? Então, toma cuidado, porque às vezes na tradução eles parecem a mesma coisa. Mas quando você tem que trazer para o inglês, tem que saber essa gramática do ing, que causa, e do ed, que sente aquilo. Por mais que no português seja a mesma tradução. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Vou deixar esse material disponível aqui para você, nos comentários, no caso. Nos comentários não, desculpa. Na descrição do vídeo. Clica nos links que eu vou deixar aqui. Baixa esse material para você fazer as atividades e baixa um outro material. Também vou deixar um material. Esse segundo material ele é um e-book de exercício que eu sempre deixo aqui na descrição para vocês baixarem. Então, todas as aulas ao vivo, você tem o material que eu estou utilizando em sala de aula, mas um outro material para a prática. Então, você vai fazer bastante exercício com outro material, simplesmente para você aperfeiçoar o que você está aprendendo aqui. Eu espero que tenha ficado simples aí para vocês, que vocês tenham conseguido compreender. E é mais ou menos isso. É porque eu bato sempre na tecla de quem causa o sentimento e quem sente. Eu acho que essa é a melhor forma de explicar essa gramática. Porque fazer inúmeras formas aí, inúmeras explicações. Eu acho que você entendendo quem causa e quem sente, você já consegue colocar o ing e o ed. Ok? Caso tenham dúvidas, assiste de novo esse vídeo. Caso tenham mais dúvidas referente a isso, coloca nos comentários que depois eu respondo para vocês. E se for uma dúvida de todo mundo, se todo mundo tiver muita dúvida referente a isso, depois fazemos uma outra aula ao vivo no Zoom, com vocês participando, para sanar as dúvidas, fazer exercício, enfim, e criar um diálogo. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, dos adjetivos ing e ed. Pratiquem bastante e eu vejo vocês na próxima quarta. Lembrem-se, toda quarta tem vídeo novo aqui no canal, tem aula nova aqui no canal referente a uma gramática. E algumas sexta-feiras aí do mês, nós fazemos aula de happy hour, que é uma aula de conversação de sexta-feira, onde vocês entram no Zoom com a gente e fazemos uma aula de conversação referente a um tema. Então é bem dinâmica, referente a business. Peço só que tenha um pouco de speaking para você conseguir participar e tirar o maior proveito dessa aula. Tá bom? Segue a gente no Instagram, se ainda não segue, também vai estar na descrição, que lá você vai saber sempre das aulas ao vivo e das aulas de sexta-feira, que são ao vivo também com vocês, referente à conversação. Então, vejo vocês na próxima quarta-feira e até logo. Curte o vídeo aí e compartilha, tá? Se você souber de alguém que está aprendendo inglês, compartilha esse vídeo para essa pessoa. Pessoal, obrigado pela aula de hoje e vejo vocês na próxima aula.